Aqui no capítulo 7 que nós estamos, dos versículos 13 até o versículo 27, nós temos a conclusão que Jesus dará a esse seu grande sermão. Então, depois de todo o ensino transmitido por Cristo, lembrando que possui como o tema central o reino dos céus e os habitantes desse reino, Jesus vai encerrar agora o seu sermão por meio de algumas advertências finais aos seus discípulos. E Jesus faz essas advertências por meio de 4 ilustrações. A primeira delas é a que nós veremos hoje, que está no versículo 13 e 14, que é a ilustração das 2 portas e dos 2 caminhos. Depois, Jesus vai trazer a ilustração das 2 árvores, das 2 declarações de fé e, por fim, dos 2 construtores. Então vamos fazer a leitura agora dessa primeira ilustração que Jesus vai usar para dar essa advertência final, essa conclusão a esse sermão, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. O texto diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez antes de prosseguirmos? Querido Pai, bondoso Senhor, soberano Deus, nós clamamos a Ti mais uma vez aqui, essa manhã de domingo, Deus, pedindo a Sua graça e a Sua misericórdia sobre nós, que o Senhor nos conceda o Teu Espírito para compreender o texto bíblico, que possamos ser fiéis a Ele, Deus, que a exposição seja a exposição da Tua palavra, não de pensamentos humanos, que o Senhor nos ajude por meio dessa advertência final, que o Senhor conclui o seu grande sermão, que o Senhor nos conduza ao caminho correto, Senhor, a decisão pela qual nós temos que tomar todos nós em nossa vida. Que o Senhor fale o nosso coração, que essa palavra hoje produza fruto em nossa vida, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida é feita de escolhas. Decisões são tomadas por nós a todo instante. Desde questões simples, quanto ao que nós vamos almoçar nesse dia, até decisões mais complexas que nós devemos tomar ao longo da nossa vida. A carreira pela qual nós vamos caminhar profissionalmente, decisões familiares que possuem um impacto bastante grande, e que podem influenciar a nossa vida como um todo. Mas, irmãos, sem sombra de dúvidas, nenhuma decisão é tão importante quanto a decisão que Jesus aqui nesse texto está advertindo os seus discípulos a tomar. O mais impressionante é que algo tão importante que Jesus disse há tanto tempo atrás aos seus discípulos continua sendo extremamente importante e relevante para nós hoje, ao ponto de que essa decisão que todos nós precisamos tomar é a coisa que possui o maior impacto e relevância na nossa vida. E aqui eu digo, preste bastante atenção, irmãos. Não existe nada, absolutamente nada em nossa vida que seja mais importante do que o Jesus vai falar para nós aqui nessa manhã de domingo. Nada é mais importante para nós do que prestarmos muita atenção nessas palavras do texto de hoje. Tamanho peso que essa decisão possui nas nossas vidas, que o meu objetivo aqui, nessa manhã de domingo, é analisar cuidadosamente essa advertência de Cristo. E aí sim estarmos prontos e cientes da decisão, da escolha que todos nós temos que fazer. Jesus ele ilustra essa decisão como uma escolha entre 2 portas. Portanto, nós vamos analisar cada uma delas, essas 2 alternativas que nós temos diante de nós, e vamos verificar o que implica fazer essa escolha.
qual é o destino que cada uma dessas portas nos conduz. E nós vamos iniciar analisando a porta que Jesus chama de larga. Então, no verso 13, na segunda parte, o texto diz assim: larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, antes de entrarmos na análise do texto propriamente dito, eu quero recordar com vocês uma informação que creio que todos nós sabemos, mas que é extremamente importante. A informação que a própria Bíblia nos dá de que Jesus é o próprio Deus que assumiu uma natureza humana, que viveu entre nós, que nos ensinou, que nos revelou tudo aquilo que nós precisávamos saber para que a gente tenha uma vida perfeita e que eternamente nós vivemos em comunhão com o nosso Criador. Esse Jesus, o Deus homem, ele iniciou a sua conclusão aqui do seu sermão, convocando os seus discípulos a tomar uma decisão. Ele diz: entrem pela porta que eu estou indicando para vocês. Escolham a porta estreita. E Jesus fala isso porque existe uma segunda porta disponível no mercado. E Jesus explica o motivo pelo qual nós não devemos escolher a outra porta. Ele diz: larga é essa outra porta. Espaçoso é esse outro caminho. E eles conduzem para a perdição. Então, segundo o texto, a porta, essa segunda porta aqui, ela é larga. O caminho é espaçoso. Então imagine você chegando num determinado lugar. Vamos pensar que a nossa igreja mudou de endereço, foi para outro espaço. E nesse outro local existem duas portas para acessar o espaço onde nós prestamos culto. Você tem uma porta bastante ampla, uma porta espaçosa, e uma outra porta que é bem pequena, ao ponto que passa uma pessoa só por vez. Ela é estreita, não passa duas pessoas junto. A outra é ampla, passa você e toda a sua família com tranquilidade. Qual vocês acham das portas que as pessoas, na maioria das vezes, escolherão para entrar dentro da igreja? É claro que vai ser a porta ampla, a porta mais espaçosa. Nós vamos ficar ali cuidando as pessoas e nós vamos chegar na mesma conclusão de Jesus. São muitos os que entram por ela. As pessoas têm escolhido a porta mais ampla. A ideia aqui de caminho espaçoso, é semelhante a uma freeway, né? Se você já foi para o litoral gaúcho, você sabe o que isso significa, né? Uma via, né? Com uma rodovia de várias faixas, né? Você chega, né? Você passa a viagem inteira daqui até lá. Quando chega na freeway, você presta descanso. Agora a viagem é tranquila, né? Tem o espaço, não precisa ultrapassar, não tem o estresse naquela viagem do caminho estreito. Agora tem um caminho espaçoso para nós seguirmos. O caminho espaçoso e a porta que é ampla, e aqui eu vou dar outra ilustração. Imagine que você está encontrando essas duas portas e você está carregado de malas para fazer uma viagem. Na porta ampla você passa com suas bagagens tranquilamente. Na porta estreita você tem que abandonar a bagagem para conseguir passar. Essa é a ideia aqui do texto entre o tamanho dessas portas. Só que o problema de fazer essa escolha, né, que é a porta ampla, é a escolha da maioria das pessoas, e aqui isso se justifica, afinal de contas, o texto dá a entender que essa é a escolha mais fácil. Escolher a porta larga é a escolha mais tranquila, mais óbvia. O problema de escolher esse caminho mais tranquilo, digamos assim, é que esse caminho conduz para algum lugar. E Jesus diz: este é o caminho que conduz para a perdição. E a palavra perdição aqui, ela também poderia ser traduzida por destruição. E ela tem um sentido claramente escatológico. Tá? Ela possui o sentido do destino final de cada pessoa aqui neste mundo. E aí nós não podemos esquecer do contexto aqui do sermão, que é o reino de Deus.
tudo que implica fazer parte deste reino. Jesus pregou ao longo de todo o Sermão do Monte os benefícios deste reino, mas também pregou acerca dos desafios que envolvem você fazer parte deste reino. Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer que a perdição aguarda toda a pessoa que decidir não seguir o ensino de Cristo. Todo aquele que decidir não trilhar o caminho pelo qual Jesus indicou até aqui, que é o quê? O caminho da oração, o caminho da obediência a toda a palavra de Deus. E todas as pessoas que optarem por seguir o seu próprio caminho, ao invés de seguir o caminho apontado por Cristo, todo aquele que decidir o caminho mais fácil, o caminho mais óbvio, chegará nesse fim. A perdição aguarda toda pessoa que decidir construir o seu próprio reino aqui neste mundo. Todos aqueles que ignoraram a advertência que Cristo está dando. E sobre isso me vem Provérbios 14:12 em mente, que é o tema do qual, dos cânticos de antes, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. As pessoas, elas optam pela porta larga porque elas consideram ser a melhor escolha. É a escolha mais segura. É a escolha que exige menos esforço. E elas consideram estar fazendo certo. Elas não possuem o entendimento necessário para perceber que a porta larga, esse caminho que é espaçoso, ele conduz para fora do reino de Deus. E a Escritura nos ensina que todo aquele que for encontrado fora deste reino será lançado para fora da presença de Deus eternamente, em um lugar que a Bíblia descreve como sendo de tormento eterno. Aqui, no próprio Evangelho de Mateus, nós temos um vislumbre desse destino eterno de perdição, onde o rei deste reino celestial vai fazer separação entre aqueles que andaram pelo caminho espaçoso e aqueles que andaram pelo caminho apertado. Diz assim em Mateus 25, verso 41 e 46. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Quando eu estava estudando esse texto, me vinha sempre em mente a figura do peregrino de John Bunyan. Não sei se você já leu o livro, ou se pelo menos assistiu aquela obra-prima da sétima arte, né? O filme O Peregrino, aqueles efeitos especiais maravilhosos, né? O filme leva o mesmo nome, você pode procurar e assistir. Hoje à noite é um dia atípico, né? Para nós, um domingo atípico, não teremos culto, então você pode tirar o domingo para assistir o filme com a família. E no início da história, o peregrino ele anda com aquele fardo enorme, e isso o filme retrata bem, né? Baita de um fardo que ele tem nas costas, parece ele dormindo com o fardo, né? Aquele troço que gera um incômodo só de olhar ele com aquilo nas costas. Mas eu ficava pensando, né? No peregrino com aquele fardo de frente para a porta, né? Dessas duas portas, né? E o fardo ali representa o quê? O pecado, né? Representa a culpa que ele carregava por conta dos seus pecados. E na porta estreita, ele não ia conseguir passar com aquilo. A ideia é essa, que na porta estreita você tem que abandonar aquele fardo se você quiser passar. A porta larga não, ela é espaçosa. Passa o fardo e sobra espaço ainda, né? Então a ideia que nós temos aqui no texto é exatamente essa. No caminho espaçoso, você não precisa abrir mão de nada. Não tem nenhuma bagagem que você esteja carregando que você precisa deixar para trás. Você carrega tudo junto. Você pode continuar a sua velha vida sem abandonar nada e prosseguir em frente na sua viagem, na sua jornada. Além de que nesse caminho, que é espaçoso, né, possui espaço suficiente para você seguir com a sua bagagem e ainda adquirir mais bagagem. Pode comprar mais coisa,
e botar mais fardo nas suas costas. Não há limites aqui, o caminho é amplo. E é por conta desse contexto que a maioria das pessoas escolhem andar por esse caminho. Por quê? Porque é a escolha mais óbvia, é a escolha mais fácil a se tomar. Muitas pessoas escolhem este caminho que conduz à perdição, porque elas não estão dispostas a abrir mão de muitas bagagens adquiridas ao longo da vida, que lhes são muito queridas. É semelhante àquele homem que tem a casa incendiada e ele morre no incêndio tentando pegar os seus pertences. Ele vai lá e luta até o fim, ao ponto de entregar sua vida, porque ele não quer se desfazer dos bens que lhe eram muito preciosos. Muitas pessoas, elas não querem um relacionamento sério com Cristo, porque elas sabem as implicações que isso representa. Sabe que a sua vida vai precisar mudar em muitos aspectos. E a pessoa não está disposta a se desfazer de muitos hábitos que ela sabe que não são corretos. Eu costumo dizer que as pessoas elas rejeitam a Cristo, ao Evangelho, não por uma questão de argumentos, de convencimento. Elas não rejeitam a Deus como seu Senhor porque faltam evidências da existência de Deus. Não é esse o motivo. No fim das contas, as pessoas rejeitam Deus por questões morais. Por quê? Porque elas são amantes do pecado. Elas não querem se desfazer deles. A Bíblia diz que a criação proclama a existência de Deus. E que isso torna o homem indesculpável, ou seja, ninguém rejeita Deus porque não tem evidências. Não é esse o ponto. O ponto é o pecado. Elas amam o pecado. E elas não estão dispostas a se desfazer dele. E a Bíblia nos diz por quê? Porque elas são incapazes de se libertar deste pecado. E existe mais um ponto aqui que eu gostaria de tratar sobre o caminho largo, que é talvez uma ideia que se tenha, uma ideia errada, que pode ter por causa da dificuldade imposta pelo caminho apertado. Então, na sequência, nós vamos ver o motivo pelo qual a porta estreita ela é a escolha improvável. Existem várias dificuldades impostas por esse caminho que Jesus está apontando. E essas dificuldades, ela pode transmitir a ideia de que as pessoas que estão no caminho mais tranquilo, no caminho que apresenta menos desafio, elas sejam mais felizes do que as pessoas que estão trilhando o caminho com mais dificuldade. Só que essa é uma ideia completamente equivocada. Será que, de fato, são mais felizes as pessoas que passam pela porta larga? Você pode até levar em conta que elas não sabem o destino eterno que espera por elas. Mas a resposta, mesmo assim, é não. Por que que não? Porque essas pessoas, elas permanecem presas ao pecado. Elas são amantes do pecado, elas não abrem mão disso, elas são escravas e nem sabem que são escravas. Elas não reconhecem o pecado em suas vidas, elas não conseguem compreender as consequências da escravidão. Elas não tiveram seus olhos espirituais abertos e, portanto, são incapazes de viverem em uma perfeita alegria, em uma felicidade duradoura. Elas não conseguem desfrutar de paz. Isaías 48, 22 diz: mas para os perversos não há paz, diz o Senhor. E por que eles não encontram a paz? Em João 8,34, Jesus diz: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. E a paz, a verdadeira alegria, aquela alegria que não vai desaparecer na manhã seguinte, aquela alegria que perdura para sempre, ela só é alcançada por meio da liberdade. Enquanto escravos, as pessoas jamais são capazes de encontrar uma felicidade que dura para sempre.
mesmo que elas estejam andando num caminho que aparentemente é mais fácil, que traz menos dificuldades. A busca por alegria, por uma vida em paz, ela está presente na vida de qualquer pessoa. Quem não quer essas coisas? Só que as pessoas não encontram. Você percebe isso no mundo, as pessoas não conseguem encontrar essa paz. E aí elas começam a achar motivos para isso. Ah, mas se eu tivesse dinheiro como o outro, eu seria feliz. Se eu tivesse a família que o fulano tem, eu seria feliz. Se eu tivesse os pais que o meu amigo tem, eu seria feliz. Se eu morasse na casa como uma casa que o outro tem, aí minha felicidade era outra. E assim por diante. Só que o mundo ele está repleto de casos onde a pessoa tem tudo e permanece infeliz. Que possuem depressão, que vivem dominadas pelo vício, que não encontram um sentido para a vida. E se você quer se aprofundar nisso, leia o livro de Eclesiastes. E tem uma aula sobre esse assunto. Alguém que tem tudo, mas que descobriu que não tinha nada, ou não tinha aquilo que realmente tem valor. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E aí então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Para encontrar essa paz, para encontrar a alegria plena, só existe uma forma. É seguir a ordem de Jesus no texto de hoje. É entrar pela porta estreita. Primeira parte do verso 13, ele disse, entrai pela porta estreita. Reparem que essa é a primeira advertência de Jesus nessa sua conclusão. Entrem pela porta certa. E essa porta é a porta estreita. Se você quer ser meu discípulo, essa é a porta que você deve escolher. E aí no versículo 14 ele descreve essa porta. Diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O discípulo deve tomar a decisão de seguir pela porta que é estreita, pelo caminho que é apertado. Só que aqui, no português, pode ficar uma impressão de que a diferença entre as portas, a diferença entre os caminhos é apenas uma questão de tamanho. E que por ser menor, apenas por esse motivo, uma porta é menor e a outra é maior, isso limita a quantidade de pessoas. Já que a porta é pequena, vai passar menos pessoas do que a porta larga. É por isso que num caminho mais pessoas seguem, no outro menos. Só que não é isso, irmãos. Se nós vamos para o original, da mesma raiz da palavra grega que foi traduzida por estreita, descendem as palavras suspirar, gemer, dificuldade. Se você pegar a palavra apertado no original, da mesma raiz descendem as palavras atribulados, afligidos e oprimidos. Isso significa que a porta pela qual Jesus adverte os seus discípulos a entrar, ela não é apenas uma porta de menor tamanho, mas ela traz consigo muitas dificuldades. Por meio dessa porta pode trazer tribulação, pode vir opressão, pode vir aflição. E aí, irmãos, ao nos depararmos com essa realidade que o texto no original nos expõe, nós podemos nos questionar, mas por que será que Jesus quer que os seus discípulos entrem por essa porta? Já que é uma porta que traz tantas coisas ruins. E a resposta para essa pergunta é porque Jesus sabe o fim que essa porta leva. Jesus conhece o fim do caminho. O que tem por trás da porta. E o texto diz, esse é o caminho que conduz para a vida.
E antes de falar dessa parte final, né, a parte boa, eu tenho que reforçar a parte que não é agradável a nós. Eu posso afirmar, irmãos, com segurança, que se você decidir pela porta que conduz à vida, essa decisão vai tornar a sua vida mais difícil. E essa é uma afirmação baseada no texto bíblico, não é a minha opinião. E isso é algo que todos nós devemos ponderar. E nós devemos fazer isso agora. Entenda, irmãos, eu vou repetir essa informação. Jesus lhe chama para que você tome uma decisão que vai tornar a sua vida mais difícil. Você quer ser um seguidor de Cristo? Você quer ser um discípulo dele? Você quer ser um cristão? Então considere isso. Existe um custo. Existe uma dificuldade quando você opta por entrar por essa porta. E esse custo pode envolver lágrimas, pode envolver dificuldades, pode envolver tribulações, pode envolver aflições, pode envolver perseguições, pode envolver opressões. E é por conta disso que entrar por essa porta é uma escolha improvável para o ser humano. Jesus diz: são poucos os que acertam com ela. É importante dizer que Jesus ele não está falando nada novo aqui. Não é como se na parte final do seu discurso aqui, do seu sermão, ele estivesse pegando os discípulos de surpresa. Olha, agora eu vou entregar uma pegadinha para eles. Olha, essa importante decisão que você tem que tomar vai tornar a sua vida mais difícil. Essa é a conclusão do que ele já falou. De tudo aquilo que ele já havia ensinado anteriormente. Jesus já tinha dito que uma das características dos habitantes do reino, lá no início do sermão, é que eles seriam perseguidos. Que os discípulos, eles deveriam ter uma justiça que excede a justiça dos religiosos do seu tempo. Que eles deveriam amar até mesmo os seus inimigos. Que eles deviam orar pelos seus perseguidores. Que os seus discípulos devem julgar as pessoas da maneira correta, tendo primeiramente um senso de autocrítica constante. E todas essas coisas aqui não são populares no mundo. Sofrer perseguição, ter humildade ao invés de orgulho, amar o inimigo ao invés de procurar a vingança, orar por eles ao invés de amaldiçoá-los, procurar sempre corrigir a si mesmo antes de querer apontar a falha dos outros. Apenas por isso, apenas pelas coisas que Jesus já falou aqui nesse sermão, sem nem levarmos em conta as próximas palavras que virão pela frente, relatadas por Mateus e seu Evangelho, que são palavras duras de Cristo, mas só por isso nós podemos ver que a vida de um discípulo não é fácil neste mundo. Inclusive, irmãos, nesse momento aqui onde Jesus está falando, né, essa advertência, se você recorda lá do início da pregação desse sermão, Jesus está sendo seguido por uma multidão. Tem uma multidão ali acompanhando Jesus. E nós veremos ao longo da exposição do Evangelho que conforme essas dificuldades que Jesus aponta aqui do caminho estreito aparecem, as pessoas passam a escolher o outro caminho. E Jesus vai sendo aos poucos abandonado, ao ponto de ficar apenas os apóstolos. Uma última observação do texto em si. Eu creio que a maioria das pessoas leem esse texto e elas entendem não de uma maneira errada, mas não de uma maneira totalmente correta. As pessoas leem e entendem de uma maneira incompleta aqui o que fala essa parte final, onde o texto diz que esse é o caminho que conduz para a vida. Provavelmente, irmão, você sempre leu esse texto pensando aqui em vida como sendo vida eterna. Isso não está totalmente errado, mas também não está totalmente certo. Essa vida aqui que Jesus está falando, ela é a vida que existe no seu reino.
Nós jamais devemos perder de vista o contexto onde cada palavra está inserida. Então você não pode tirar do contexto aqui de todo o sermão o que Jesus está falando. Essa porta estreita, ela é a entrada do reino de Deus. Esse caminho, ele conduz para a vida no reino. Esse é um reino eterno? Sim, será um reino eterno. Só que, se nós entendermos apenas como vida eterna, nós temos que lembrar que isso é algo que todas as pessoas terão, mesmo aquelas que não entrarem pela porta estreita. Todas as pessoas viverão eternamente. A diferença é que apenas as pessoas que tomam a decisão menos provável é que desfrutarão de vida eterna em perfeita comunhão e na presença eterna do seu Criador e do seu Redentor. Isso vai acontecer apenas no seu reino. Então o texto de hoje nos apresenta uma advertência. Nós temos, portanto, um caminho duro pela frente, um caminho difícil. Porém, existe uma firme esperança no destino final que esse caminho nos leva. Percebam que Jesus, ele não é semelhante aos pregadores modernos, que ficam prometendo só coisas boas para aqueles que o seguem. Ele não é como um pregador da prosperidade que só promete sucesso, que só promete riquezas nesse mundo, só promete uma vida longe de doenças, de dificuldades. Pelo contrário, a pregação de Jesus espanta as pessoas que não querem um compromisso com Ele e com o seu reino. É por isso que eu digo, irmãos, que ninguém que tem ido atrás, que tem buscado esse lixo chamado de Evangelho da Prosperidade, vai ter desculpas diante de Deus. Ninguém poderá dizer que foi enganado, que não sabia. Porque se você ler só os 7 primeiros capítulos do primeiro livro do Novo Testamento, você já consegue perceber que tem algo muito errado com esse tipo de pregação. Como assim? Jesus até agora, todo o seu sermão, ele só pregou dificuldades para os seus discípulos. Ele tem apontado um caminho que é terrivelmente mais difícil de ser seguido, onde você tem que abrir mão de várias coisas, onde você assume o risco de ser perseguido. E ele diz que é uma certeza, porque se perseguiram os profetas, se me perseguiram, perseguirão vocês. Mas é essa a porta pela qual Jesus nos chama a entrar. É a porta estreita. Passa uma pessoa de cada vez. A pessoa tem que passar sem nenhum tipo de bagagem. Nós podemos dizer que a pessoa ela precisa se desfazer de muitas coisas para conseguir entrar por essa porta. E aqui eu vou trazer algumas aplicações práticas sobre isso. Segundo o ensino de Jesus, esse ensino que está aqui presente no Sermão do Monte, você precisa se desfazer do desejo de possuir muitos bens aqui no mundo. Você precisa se desfazer do desejo de construir o seu próprio reino aqui na terra. Você precisa se desfazer do egoísmo, do orgulho. E aí você precisa trilhar o caminho da humildade e do serviço. Estar disposto a fazer essas coisas que pode parecer fácil na teoria. E parece fácil quando a gente lê, disposição em servir, em ser humilde, porque nós somos tão orgulhosos que o nosso próprio orgulho nos induz a acreditar que nós somos pessoas humildes. Mas eu sou disposto. Não, mas eu não sou orgulhoso. A vida cristã, ela exige mudança de hábitos. Você precisa mudar muitas coisas que antes você não via como problemas, mas que a palavra de Deus vai lhe mostrando que você precisa corrigir. E também adquirir novos hábitos. Você perceberá, ou já percebeu, que a sua mente
ela não pensa biblicamente sobre vários assuntos. E que você precisa estar se transformando, que você precisa estar exposto à palavra porque você quer fazer essa renovação. Nós chegamos até a palavra de Deus cheios de pressupostos, cheios de conceitos que são adquiridos lá fora e não aqui dentro. E eu não digo dentro da igreja, eu digo dentro da palavra. E essa renovação que ocorre na nossa mente, na nossa forma de pensar com a palavra, que significa apenas, simplesmente, você começar a pensar como Deus pensa, fazer isso já é ir contra a multidão. E ir contra a multidão é algo que nós não estamos acostumados a fazer. A nossa tendência natural é remar sempre a favor da maré e não contra ela. E no momento que você se posicionar como um discípulo de Cristo, seja no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos, no próprio convívio familiar, se você se posicionar como um cristão, você vai perceber que a sua vida já vai passar a ser bem mais difícil. Se você já é crente há algum tempo, provavelmente você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você começa a se posicionar como um cristão, entre os seus amigos, entre o seu trabalho, entre a sua família, a sua vida começa a ser muito mais difícil. E diante de tudo isso, talvez alguém pense, mas o que leva então alguém a seguir esse caminho? Ou ainda, como eu vou conseguir perseverar? Porque eu até quero esse destino final, mas como que eu vou conseguir suportar tamanha dificuldade? E aí eu vou deixar a própria palavra de Deus responder. As palavras do apóstolo que veio fora do tempo. O apóstolo que estava vivendo na pele as consequências de andar no caminho apertado. Paulo diz em 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produz para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Segundo Paulo, o cristão ele não desiste porque ele sabe que essas tribulações, que essa dificuldade, elas são pequenas e momentâneas se comparadas com a glória que durará para sempre. O contraste dessa realidade terrena para a realidade futura eterna, ela é muito clara para os discípulos. Os discípulos que estão firmados na palavra de Deus, como Paulo era um discípulo firmado na palavra. Para quem optou pela escolha mais fácil, nós podemos dizer que toda alegria momentânea que esse mundo pode produzir, ela vai acabar em um piscar de olhos. Toda felicidade que esse mundo pode dar vai acabar no momento em que os olhos fecharem para essa vida e abrirem para a eternidade. Da mesma forma que todo sofrimento, toda aflição que esse mundo pode proporcionar ao cristão, não será nada comparado com a alegria eterna que o aguarda do outro lado. O contraste é uma pequena quantidade de tempo versus um tempo sem fim. O contraste é entre desfrutarmos aqui neste mundo de uma caixinha de areia no quintal, em comparação com a eternidade, onde nós desfrutaremos de um litoral inteiro, imensidão de areia para nós desfrutarmos. É um aquário versus um oceano. É por isso que o discípulo ele consegue tirar os olhos da dificuldade neste mundo. Ele consegue tirar os olhos das angústias que esse mundo nos coloca e colocar os olhos em algo que ele nem pode ver ainda.
E isso é possível por meio da fé. Deus concede aos seus filhos olhos da fé. E a fé é dom de Deus, não provém de nós, Efésios 2:8. Então Jesus está lhe advertindo, está lhe advertindo hoje você aqui, de maneira amorosa. Entrai pela porta estreita. E saiba, irmãos, que chegará um tempo em que essa porta ela será fechada. E ninguém mais vai poder entrar por ela. Então nós temos diante de nós uma decisão. Escolher qual porta nós entraremos. Essa é uma escolha que não envolve apenas a dificuldade da nossa vida dali por diante. Não é só uma questão de vida mais fácil ou vida mais difícil. Essa é uma questão sobre o lugar que Cristo ocupa na sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 10, verso 9, Jesus diz assim: sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. O texto de hoje não é só uma decisão sobre portas e caminhos. Não estamos falando sobre fazer a nossa vida mais tranquila. Estamos falando de Jesus Cristo. Ele é a porta estreita. E eu encerro perguntando a vocês: o que você fará com essa porta? O que você fará com Cristo? Nós só temos duas opções: entrar pela porta, fazer a escolha improvável, ou seja, confiar nas palavras de Cristo, seguir o que Ele nos ensinou, considerar a sua advertência aqui e trilhar um caminho que é apertado, um caminho árduo, porém que conduz à vida. Ou rejeitá-lo, ignorá-lo, negá-lo e seguir a escolha mais óbvia, mais confortável aos olhos humanos. Seguir a sua vida como se nada houvesse acontecido. Como se tudo que envolve a pessoa e a obra de Jesus fosse só uma fábula ardilosamente inventada. Sair daqui como se você não tivesse ouvido nada. E o mais curioso de tudo é que muitas pessoas que optam pela porta larga, daqui a alguns poucos dias elas estarão reunidas com suas famílias comemorando o Natal, a chegada de Jesus a este mundo. Mas essas pessoas não estão nem um pouco interessadas com o que Ele ensinou, com aquilo que Ele falou, com o que Ele pregou. Mas enfim, irmãos, quero afirmar aqui nessa manhã, Jesus está mais vivo do que nunca. Ao lermos o texto bíblico, você pôde ouvir a voz dele aqui. Você pôde ouvir ele mesmo te chamando a fazer uma decisão. Quer você acredite nisso ou não. E eu creio, irmãos, que no dia em que os seus olhos abrirem para a eternidade, você ainda lembrará dessa advertência, quer positivamente, quer negativamente. Então você já sabe a decisão que precisa tomar. E aí eu termino com a pergunta: qual escolha você fará? Vamos orar.